Irmãos, vamos colocar esse tempo diante do Senhor e pedir que Ele possa, na sua misericórdia, nos conduzir. Senhor, nós buscamos a sua face mais uma vez por meio da obra do Teu Filho e do Seu sangue derramado em nosso favor, Senhor. Pedindo a Ti que o Senhor possa nos cobrir aqui, nos perdoar, Senhor, dos nossos pecados, transgressões e injustiças, e pedir que o Senhor seja conosco nesse tempo, Senhor. Na exposição da Tua própria palavra, Senhor, pelo Seu Santo Espírito, possa falar o nosso coração e nos ajudar, Senhor, a compreender, a entender e a receber o que precisamos entender, compreender e receber da parte do Senhor. O Senhor possa nos conceder o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento da pessoa do Senhor, pleno conhecimento da pessoa do Teu Filho, Senhor. Nós pedimos que o Senhor possa guardar o nosso espírito, alma e corpo diante do Senhor e nos ajudar, Senhor, juntos a cooperarmos com aquilo que o Senhor deseja para esse tempo. O Senhor possa falar o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de ler com os irmãos o livro de Josué, capítulo 23, a partir do verso 1. Passado muito tempo, depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué todo o Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas essas gerações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, mas não diz todas. E ainda aqui enfatiza no verso 4, as nações que restam. Umas e outras desde o Jordão até o mar, o grande mar, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. E o verso 7, isso que eu quero enfatizar nesse tempo aqui com a ajuda do Senhor. E para que não vos mistureis com essas nações que restaram entre vós, não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar as vossas almas para amardes vosso Deus. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes aos restantes dessas nações, ainda em vosso meio, e com ela vos aparentardes, e com ela vos misturardes, de novo a palavra misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações de vossa presença, mas vos serão por laço, por rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra,
que é próximo da morte. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Verso 15 do capítulo 24. Verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Irmãos, isso aqui é o final do livro de Josué, os últimos 2 capítulos, e Josué aqui está diante do povo, diante do Senhor, como um profeta, como alguém que está falando por Deus. Ele está com alguém que tem a experiência de ter caminhado com o povo do Senhor durante aqueles 45 anos praticamente no deserto. É aquele que viu a incredulidade do povo e a rebeldia do povo e a idolatria do povo durante todos aqueles 45 anos. É aquele que viu o Senhor abrir o mar e os israelitas passarem a pé enxuto, e viu todas as pragas que o Senhor fez com que o Egito fosse acometido. E uma das coisas que a gente percebe ao gastar tempo lendo sobre a vida de Josué, é que Josué, além de ter visto todas essas coisas relacionadas ao poder de Deus, à manifestação sobrenatural do Senhor, uma coisa ele aprendeu juntamente com Moisés e, claro, observando o que o Senhor fazia na vida de Moisés e como o Senhor lidava com o coração de Moisés e como o Senhor estava disposto a lidar também com o coração de cada um daquele povo ali. Mas uma das coisas que o Senhor mais ensinou para a vida de Josué foi a Josué ter um relacionamento pessoal com a pessoa do Senhor. Por um momento ele estava à sombra de Moisés, mas em determinado momento, depois que Moisés, servo do Senhor, ele ia passar para o caminho, como ele diz aqui, de todos aqueles que estão vivos sobre a face da terra, que é falecer. E ele faleceu no vigor da sua vida, ele faleceu ele estava ainda forte, vigoroso, com 120 anos, e faleceu por uma desobediência ao Senhor. E como a gente falou lá em Contagem, repito aqui para os irmãos, o que levou Moisés a não entrar na terra foi ser tocado pela rebeldia que estava no meio do povo, e pelo descuido que ele teve, ele também se rebelou contra o Senhor. E no que toca à questão da tipologia, Moisés de maneira nenhuma poderia introduzir o povo dentro da terra prometida, porque Moisés representava a lei. Mas soberanamente o Senhor fez com que uma coisa acontecesse na vida de Moisés e o impediu de entrar na terra prometida. E foi porque ele feriu a rocha 2 vezes. A rocha que os seguia ali em todo o tempo, a Bíblia é muito clara com relação a esse assunto, a rocha que os seguia era Cristo. E Cristo, na tipologia e na história, como também de forma real, de forma palpável, Cristo só pode ser ferido uma única vez. E se a rocha estava ali, e na tipologia o Senhor diz, fere a rocha, então na tipologia, Cristo também só poderia ser ferido uma única vez. Mas por ter sido ferido 2 vezes, por causa da ira que Moisés manifestou com relação à rebeldia do povo e toda aquela queixa, imagine aí, irmãos, mais ou menos 45 anos você ouvindo rebeldia, idolatria e queixa o tempo todo. Isso é um desafio para aqueles que estão à frente do povo de Deus. Nós podemos ser contaminados por esse espírito e também nos rebelarmos contra a pessoa do Senhor.
e a gente vê do alto o povo entrando na terra prometida, e aqueles que estavam liderando o povo e foram fiéis até o final da vida deles não entrarem. E Josué viu todas essas coisas, e Josué contemplou todas essas coisas. Então, quando Josué, no final da sua vida, e como muitos servos do Senhor falam, no final da vida de alguém que serviu ao Senhor, a gente precisa atentar bem para as palavras que ele tem falado, porque são palavras do coração do Senhor para o coração do povo, e precisam estar bem atentas. E aqui, quando Moisés, ou como Josué, no capítulo 23, ele reúne todo o povo, depois um momento para frente, no capítulo 24, Josué reúne novamente todo o povo, e dentre essas coisas que Josué falou aqui, tem algumas coisas que eu queria chamar a atenção dos irmãos para esse tempo que nós estamos aqui juntos nessa manhã. No versículo 3 diz assim, verso do capítulo 23: E vós, já tendo visto tudo quanto vos fez o Senhor vosso Deus a todas essas gerações, por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até ao grande mar. Verso 6: Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda. Verso 7: Por que isso? O Senhor diz: para que não vos mistureis com essas nações que restaram entre vós. E o Senhor continua falando, diz assim: não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Verso 13: Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações de vossa presença, mas elas vos serão por laço, por rede, por açoitos, as vossas ilhargas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. A boa terra que está sendo chamada aqui, a atenção do povo do Senhor, essa boa terra é Canaã. Na tipologia também, Canaã representa Cristo. Mas alguns irmãos dizem assim: não, mas Canaã é o céu. Mas o céu, irmão, não tem inimigos. O céu não terá inimigos. Aqui está cheio de inimigos que restaram, e por conta da falta de... muitas coisas podem ser faladas, mas pela falta de obediência do povo ao Senhor, de expulsar todas as nações, algumas nações foram deixadas ali para provar o coração daquele povo e também provar o coração das futuras gerações, para que eles também aprendessem a guerra da parte do Senhor. Canaã é uma boa terra, Canaã é a vida abundante em Cristo, é uma terra que mana leite e mel, mas Canaã, irmãos, está cheio de inimigos, e os inimigos do Senhor estão ali em Canaã, porque não é uma questão da responsabilidade de Deus, e Deus diz assim: eu vou deixar essas nações inimigas aqui, porque eu preciso deixar essas nações inimigas, e os seus deuses foram deixados porque Israel não obedeceu à pessoa do Senhor. E o que chama a atenção dos irmãos, para mim mesmo e também para os irmãos, é essa palavra que se repete aqui: não vos mistureis com elas, porque se vos misturardes com elas, elas serão para vocês como laço, como rede, como açoite às vossas ilhargas, ou seja, aos vossos lombos, e também espinho aos vossos olhos. O Senhor diz: não façais menção dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Quando a gente pega o Salmo 115, do versículo 1 ao versículo 8, que vai falar sobre a questão dos ídolos, no versículo 8 tem algo interessante que o Senhor fala com relação aos ídolos. No versículo 8 diz assim: torne-se como eles, ou seja, como os ídolos, os que fazem os ídolos e os que neles confiam. Tem uma característica específica quando a idolatria se instala no coração do povo de Deus, ou no nosso coração individualmente,
ou no coração de uma família, ou no coração de uma nação. O que vai acontecer? Aquele tipo de ídolo que a pessoa está ali contemplando, se ele for duro, a nação se torna dura. Se ele for inflexível, aquela nação se torna inflexível. Se aquele ídolo for um ídolo leviano, aquela pessoa se torna leviana. Se aquele ídolo for um ídolo imoral, aquele também vai se tornar imoral. Ou seja, absorve-se a característica do ídolo. E a característica do ídolo se torna a característica daquela pessoa que se torna uma pessoa idólatra. Então, se tem ídolos que são como pau e pedra, então você vai ver naquela pessoa características de pau e pedra naquela pessoa. Se há características de guerra naquele ídolo, também vai haver características de guerra naquela pessoa. E o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que as características da personalidade do ídolo vai se formando dentro da pessoa, e você começa a pensar igual a alguém. Por exemplo, não vou citar o nome de nenhuma pessoa conhecida, pela questão aqui da palavra do Senhor. O Senhor diz assim: não façais menção do nome dos seus deuses. Mas todos os ídolos que estão aí na mídia, sejam eles atores, sejam eles músicos, sejam eles cantores, que a gente pode citar o nome de um monte deles, sejam eles de Hollywood ou da Hollywood indiana, futebol, influenciadores digitais. Tem um nome específico para influenciador digital: blogueiro. E você vai perceber, irmãos, que sem critério nenhum, você vê o povo de Deus seguindo essas pessoas, e estampando na sua própria roupa, e estampando na sua maneira de se vestir, e estampando na sua maneira de se maquiar, e estampando na sua maneira de falar aquilo que é o ídolo no seu coração. Porque quanto mais você falar desse ídolo, mais ele vai cativar o seu coração, mais você vai se tornar parecido com aquele ídolo. E por isso tem os influenciadores digitais, que são ídolos, que estão influenciando principalmente os nossos jovens e influenciam também adultos. E aí você vai ficando parecido com aquela pessoa, até mesmo no seu linguajar é bem parecido. Então o Senhor diz assim: não vos mistureis com eles, porque quando nós nos misturamos, nós começamos, irmãos, a absorver coisas que estão na vida deles para dentro da nossa vida, e vamos tornar isso prático dentro do Novo Testamento, citando, vamos aqui para o livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Porque o Senhor faz essas recomendações aqui, mirando o texto de Josué capítulo 23, versículo 7, não vos mistureis. Então você pode substituir, irmãos, tranquilamente as palavras que aparecem aí por mistura. Vamos lá, versículo 14: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. O que é isso? À luz de Josué capítulo 23, versículo 7, isso é o que? Mistura, misturar. Não vos ponheis em julgos desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade, pode substituir aí a palavra sociedade por mistura, que mistura pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que mistura, comunhão da luz com as trevas? Que harmonia, mistura entre Cristo e o maligno?
O que mistura união do crente com o incrédulo? Verso 16. Que ligação há, ou que mistura há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, ou, em outras palavras, não vos mistureis. Diz o Senhor: não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Porque o Senhor não quer que nos misturemos com os incrédulos, com sociedade entre a justiça e a iniquidade, da comunhão com as trevas, a harmonia entre Cristo e o maligno, do crente com o incrédulo, repete novamente, do santuário de Deus e dos ídolos. E o Senhor exorta-nos, por meio de Paulo aqui, a nos separar, nos exorta a que não nos toquemos em coisas impuras, e o Senhor diz: e eu vos receberei. Muitas das coisas, irmãos, que nos fazem ter uma ideia errônea de quem é Deus, é porque nós temos contemplado a ídolos, que quando nós lemos também o princípio relacionado aqui, que talvez passemos ou enfatizemos ou não por conta do tempo, mas você tem dentro do livro de, virando a página aí, voltando lá para o Velho Testamento, no capítulo 2 de Juízes, no versículo 11 diz assim: então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. A palavra Baalins aqui está Baal no plural. Deixaram ao Senhor o seu Deus, o Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. Estamos citando porque o Senhor cita como didaticamente para cada um de nós. Baal, o significado de Baal é amo, proprietário, senhor, possuidor. Esses são títulos, irmãos, que cabe à pessoa do Senhor. O Senhor é o nosso amo, o Senhor é o nosso possuidor, o Senhor é o nosso proprietário, o Senhor é Senhor de fato. Ainda que muitas vezes isso não seja uma realidade na nossa vida, mas de fato Ele é quem Ele diz ser. Mas imagine o seguinte, que nós estamos contemplando um ídolo, e que por detrás desse ídolo você tem essas características. Ele quer ser seu possuidor, quer dominar a sua vida, ele quer ser o seu dono, ele quer ser o seu proprietário, ele quer governar você de todas as maneiras possíveis e de forma mais sutil que possa parecer. O verdadeiro Senhor, que é o nosso Senhor, de que maneira ele fica quando ele vê os seus filhos contemplando um Deus que não é Deus? E a gente pergunta assim: não, irmãos, mas não tem problema eu ser torcedor de um time qualquer, mas eu só tenho 30 camisas dentro de casa desse time. Mas não tem problema nenhum, eu tenho aquela influenciadora digital lá em determinado lugar, não tem problema não. Tudo que ela fala para eu fazer, eu faço. Meu irmão, a gente não percebe, mas quando nós nos misturamos, nós nos tornamos propriedade desses seres espirituais da maldade, que se travestem de ídolos e que nada são, mas são espíritos malignos. E vamos assumindo as características desses seres espirituais.
Então, Baal aqui, irmãos, é esse tipo de pessoa. E você também tem Astarote, que é o plural de Astarte, que dizem que é companheira de Baal e alguns dizem que seja a mulher, a filha de Baal. Olha as características dessa filha de Baal. Pelo menos vou nessa linha aí. Ela é a deusa da lua. Ela é a deusa da fertilidade, da sensualidade e da guerra. Se você estudar de forma bem tranquila esse assunto, não é à toa que tem aqui uma deusa feminina com essas características: sensualidade, guerra. Quanta guerra foi promovida por conta de mulheres na história da humanidade? Porque alguns homens se tornaram o quê? Idólatras dessas pessoas, dessa pessoa. Porque o inimigo, irmão, ele tem despido tanto as mulheres e tornado esse assunto tão comum, tão banal, tão chulo, tão baixo. O homem é coroa da criação do Senhor. E a mulher foi dada, que o Senhor mesmo que disse, não é bom que ele esteja só, ele precisa de uma adjutora que ele seja idônea. Mas para derrotar, irmãos, a juventude, para derrotar a humanidade, para derrotar todas as coisas relacionadas a esse assunto aí, você percebe que as propagandas são cheias de mulheres quase seminuas. Os filmes da mesma maneira. Os filmes brasileiros, uma porcaria. Você não vê raramente você vai assistir um filme brasileiro que não tem uma cena sensual, ou pior, erótica, ou pior, de forma muito clara. Mas por que isso, irmãos? Tudo isso, irmãos, para nos seduzir. Não está aí para seduzir o mundo, está aí para nos seduzir, principalmente os homens, que a maior dificuldade que nós temos tem a ver com isso aqui, ó. Então, vamos assumindo essas características, porque nós nos misturamos. E quando nós lemos o livro de Tiago, pega aí Tiago, que é interessante também. Tiago capítulo 4, dentro desse assunto de guerra, e que o inimigo usa Astarote para poder fazer isso, mulher, sensualidade. Olha aqui, ó. Tiago capítulo 4, verso 1. Isso é uma pergunta de Tiago para nós e para aqueles irmãos daquela época ali. Ele diz assim: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde? A resposta está aí, irmãos, senão do quê? Dos prazeres que militam na vossa carne. Verso 4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, que é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Está explicando aquilo que eu falei anteriormente. Como o Senhor fica quando nós contemplamos os ídolos? Versículo 5: ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que vos anseia o Espírito, letra maiúscula, que Ele fez habitar em nós. Pense aí, quando nós contemplamos os ídolos no nosso coração,
o Espírito Santo fica com ciúmes. Mas não é ciúmes humano, é um ciúmes extremamente santo, porque nós somos propriedades exclusivas de Deus. E o Espírito Santo anseia, o Espírito Santo com ciúmes, ele está ansiando para que nós possamos, irmãos, trocar, quebrar, tirar essa mistura do nosso coração, para que nós possamos apenas pertencer a quem? A Ele. E aí continua, verso 6, antes ele dá mais graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Toda vez que nós temos um ídolo no nosso coração, a explicação mais clara que se tem disso, vamos lá para o livro de 1 Samuel, capítulo 15, no verso 23, verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto ao que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Pense nisso, irmãos. A rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto ao ídolo do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Isso falando com relação a Saul. Voltando lá para Tiago capítulo 4, verso 6, diz assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Mas qual é a condição de Deus se achegar a nós? Remover os ídolos, como também lemos em 2 Coríntios capítulo 7. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos de pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Voltando um pouco acima, no versículo 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Ânimo dobre, irmãos, nada mais é do que uma mente dupla. Ou uma mente dupla pode-se também falar sobre, tem um processo psiquiátrico ou psicológico, que uma pessoa ele começa a ter personalidade dupla, em alguns casos tripla, em outros casos mais ainda, mas aqui vão ficar só com 2, que já é problema suficiente para a gente. Mas aqui você tem ânimo dobre, ou seja, mente dupla. De dia você é uma pessoa, de noite é outra. Dentro de casa você é uma pessoa, na reunião da igreja você é outra pessoa. No trabalho você é uma pessoa, mas entre os irmãos você é outra pessoa. O ídolo consegue fazer isso conosco, irmãos. Ele consegue se misturar, se infiltrar, fica ali tranquilo no nosso coração e muitas vezes vai argumentar. A gente vai chegar a esse processo de argumentação voltando lá para o livro de Juízes. E aí ele assume características e começa a falar algumas coisas para você. Que nada, rapaz. E fala através dos irmãos também, que estão no mesmo processo. Esse negócio de ser santo, você já viu algum irmão falar isso para você? Esse negócio de ser santo, quem falou, ele não falou sozinho não.
o ídolo que está na vida dele, que faz com que ele tenha mente dupla, está falando ali, ó. Quer ver um exemplo clássico nas Escrituras? Ao mesmo tempo que Pedro recebe revelação da parte do Pai, o Senhor diz assim: não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus revelou isso aqui. Mas ao mesmo momento, o Senhor fala para Pedro: olha, isso realmente é dessa maneira, e sobre essa declaração que você acabou de fazer de eu ser a rocha, eu vou edificar a minha igreja. Mas o Senhor fala que é necessário ir para Jerusalém, padecer e todas aquelas coisas mais. Mas aí Pedro entra e diz assim: não, Senhor, isso de maneira nenhuma vai te acontecer. Tem pena de ti mesmo, tem misericórdia de ti mesmo, Senhor. Mas o Senhor fala para ele o quê? Arreda para trás de mim quem? Você tem Pedro com um pensamento duplo. E o Senhor fala claramente para Pedro: porque você não cogita nas coisas de Deus, você cogita nas coisas dos homens. Então, quando um irmão chega para você, ou irmã, esse negócio de ser santo, irmão, precisa não. Esse negócio de ser vencedor, de se separar, de se santificar, de buscar a presença do Senhor, de estar lendo a palavra de Deus, não precisa nada disso não, irmão. Porque se você fizer, porque você não precisa fazer, se você uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é uma verdade. Eu creio nisso, uma vez salvo, salvo para sempre. Como dizia irmão Dino, Deus não é menino para dar alguma coisa e depois remover. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Mas isso, irmão, não nos dá liberdade de a gente fazer o que a gente quer com a nossa vida, não. Pelo contrário, deveria nos restringir. E o que é que ocorre? Por desobedecermos à pessoa do Senhor, nós ficamos assim, irmãos: metade de nós quer o mundo e a outra metade quer o Senhor. Nós queremos, como disse uma irmã entre nós queremos todos os benefícios da comunhão. Nós queremos estar na comunhão, nós queremos estar comendo e bebendo, nós queremos estar nos passeios, nós queremos estar nas conferências, nós queremos estar ali e aqui. Mas nós queremos tudo que o mundo pode oferecer. Então há uma contaminação que precisa, irmãos, ser percebida e denunciada. E eu quero falar para os irmãos uma coisa aqui. Paulo diz pelo Espírito lá em Efésios capítulo 6, a nossa guerra não é contra carne e sangue. Se você está guerreando, se nós estamos guerreando um contra o outro, nós estamos debaixo de engano, debaixo de um ídolo que tem outro nome, que é denunciado claramente nas Escrituras por Paulo. Você tem esses seres espirituais da maldade que tem a característica de influenciar muitas coisas. E se há guerra e contendas, à luz daquilo que estamos lendo aqui no Tiago capítulo 4, é porque tem obras da carne no nosso coração que precisam ser tratadas, precisam ser lidadas seriamente com a pessoa do Senhor, e precisamos expulsar essas coisas diante de nós. Então, irmãos, o que nós estamos lidando com os dias que estamos vivendo é com ídolos. O que os irmãos colocaram lá na conferência, a gente não teve comunhão, não tive contato com o irmão César Conéglia, não tive contato com o irmão Juvenal, nós não sentamos para ter comunhão, mas todos os três falaram sobre o mesmo assunto. Flávio falou algum tempo atrás, eu me lembro que um tempo mais remoto, quando estava lá com o Jorginho, eu também falei sobre esse assunto relacionado ao livro de 1 João. E o que é que nós percebemos, irmãos? Nós estamos vivendo numa sociedade idólatra, e nós estamos sendo influenciados com a nossa maneira de falar e de vestir por essa idolatria que rege essa nação. E nós precisamos, é nós que precisamos tomar a decisão.
não é jovem, adolescente que está aqui ouvindo, não é o seu pai que precisa tomar essa decisão e a sua mãe não, é você que precisa tomar essa decisão de se separar e santificar a pessoa do Senhor. E a nós, como foi a ênfase da conferência, nós temos uma outra geração que, se nós, irmãos, que somos irmãos mais velhos, nós não nos santificarmos, nós não modificarmos a nossa maneira de pensar, nós não formos metamorfoseados, como disse o nosso irmão Jorginho algum tempo atrás, transformarmos, Romanos capítulo 12, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Se a nossa mente não muda, nós nunca conheceremos, irmãos, qual é a vontade do Senhor de fato. E para nós fazermos essa, qual a palavra certa? Rasgar, dicotomizar, para que haja uma dicotomizar, para que haja essa separação. Hebreus capítulo 4 diz o seguinte, vamos lá para Hebreus 4, no versículo 11, que são palavras parecidas com que Josué falou para nós lá no capítulo 23. Verso 11 diz assim, Hebreus 4:11: esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. O descanso aqui tem a ver com a vida abundante em Cristo. Se Canaã representava lá a vida abundante, representava Cristo e a vida abundante em Cristo, mas tem inimigos nessa vida abundante, como também tinha inimigos lá naquele período que Josué estava introduzindo o povo. A palavra que o Senhor usa lá para Josué e também para nós é esforcemo-nos. Quando diz esforcemos, é responsabilidade humana, não é apenas a responsabilidade de Deus, é a responsabilidade humana. Esforcemos, pois, por entrar naquele descanso. Entrar na vida abundante requer esforço da nossa parte. E qual é o esforço da nossa parte? Quem quiser vir após mim, tome o quê? Não é a cruz de André, não é a cruz de Adjane, mas quero colocar para os irmãos, Adjane não é a cruz de André, nem André é a cruz de Adjane. A cruz tem a ver com a vontade do Senhor. Está esclarecido? Então nenhuma esposa é cruz para nenhum marido, viu? Nem nenhum marido é cruz para nenhuma esposa. O Senhor usa essas coisas, amém? Mas a vontade de Deus não era que Cristo fosse a cruz, então Ele tomou a cruz dele. Então tem agora, irmãos, a nossa oportunidade de tomarmos a cruz, amém? Então, continuando, esforcemos, pois, por entrar naquele descanso. Para entrar na vida abundante em Cristo, nós precisamos nos esforçarmos na graça, esforçarmos colocando nossa vida na mão do Espírito Santo, esforçando, pedindo ao Senhor que a gente possa, com a graça dele, remover esses ídolos que estão aí na periferia da nossa alma. Diz assim, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Aí ele vai falar, porque a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz. A palavra aqui, irmãos, não é rema. A palavra aqui é logos. Porque alguns irmãos dizem assim, não, irmão, porque eu não entrei ainda no rema dessa palavra. Mas você pode entrar no logos. Então o Senhor está dizendo para a gente entrar no logos, porque o logos de Deus é o quê? Vivo e eficaz, e mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir o quê? Alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmão, tem uma maneira simples da gente identificar os ídolos na nossa vida, lendo a Bíblia. E o que o Senhor está dizendo que é errado, mas o ídolo que está na periferia da nossa alma vai negociar conosco, como a gente vai ver aqui daqui a pouco. Então a palavra de Deus é viva e eficaz, o logo de Deus é vivo e eficaz, e mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma do espírito,
juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela vai formar o pensamento, a mente de Cristo em cada um de nós. Se a mente de Cristo for a nossa mente, o que é que vai acontecer? Nós vamos começar a discernir o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Eu não preciso, irmãos, dizer assim, o Senhor não falou ao meu coração. Domingo de manhã tem um baba, e tem a praia, e tem um parque. Irmãos, eu amanheci com uma luta terrível hoje. Eu tenho 4 escolhas: ir para o baba, tem o parque e tem a praia, e para a reunião da igreja. Irmãos, por favor, orem, jejuem por mim, para que eu saiba qual é a vontade do Senhor. Mas se a nossa mente tem sido governada pela palavra de Deus, os que criam, mas não diz assim, os que pensam da mesma maneira estavam juntos. Mas os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e pela palavra de Deus é lavado, pela palavra de Deus há dicotomia, pela palavra de Deus há separação, e as coisas vão ser colocadas no seu devido lugar. Entendeu, irmãos? Então, isso é o que está aqui. Agora voltemos lá para o livro de Juízes. E ainda com o pensamento de não vos mistureis, porque se nós nos misturarmos, nós teremos nosso pé enlaçado, uma rede sobre nós para poder limitar os nossos movimentos, seremos açoitados pelo amo, pelo proprietário, que não é o Senhor, e haverá espinhos nos nossos olhos. Nós não conseguimos ver com espinho nos olhos, irmãos, pelo contrário. E quando chega aqui no capítulo 1, verso 1 diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós subirá aos cananeus para pelejar com eles? Verso 19: esteve o Senhor com Judá, e a resposta é Judá. Judá vai subir primeiro no versículo 2. Verso 19: esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas. Mas preste atenção nessa expressão aqui, porém não expulsou os moradores do vale, porque tinham carros de ferro. Verso 21: porém os filhos de Benjamim, os benjamitas, não expulsaram quem? Os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Verso 27: Manassés, outra tribo, não expulsou os habitantes de Bet-Seã, nem os de Tanac, nem os de Dó, nem os de Ibreã, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Outra tribo, Efraim não expulsou os cananeus. Verso 29. 30, Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol. Verso 31, Asa, outra tribo, não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidó, como também nem os de Alabe, nem os de Aquisibe, ou os de Elba, os de Afeque, os de Reobe. Verso 32, porém os asseritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Outra tribo, verso 33, Naftali, não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra, porém os de Bet-Semes e de Bet-Anate eles foram sujeitos a trabalhos forçados. Capítulo 2, verso 1 diz assim: subiu o anjo do Senhor, aqui o próprio Senhor, o anjo, como falei para os irmãos, não no sentido de natureza, mas no sentido de envio. O próprio Senhor foi enviado pela própria Trindade para poder descer e olhar aquela situação. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse:
Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derrubarei os seus altares. Contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizerdes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversário, e os seus deuses vos serão por laços. Sucedeu que, quando o anjo do Senhor falava essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou-se o povo e chorou em alta voz. Daí chamarem a este lugar Boquim, e sacrificar ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se aos filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Verso 10: Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e toda a outra geração após dele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, não apenas um senhor, mas há muitos senhores. Baalins aqui é Baal no plural. E continuando, verso 15: Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal. Como o Senhor lhes havia dito e jurado, estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que o livraram das mãos dos que os pilharam. Veja aí no versículo 21. Também eu não expulsarei mais de diante dele a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para que por elas provar Israel se guardará ou não o caminho do Senhor com seus pais, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. São essas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel. Se nós não expulsamos esses ídolos que são das nações, mas cada um deles tem um significado específico aqui. Se nós não expulsamos, o Senhor faz da seguinte maneira: se o meu povo não expulsa, eu também não expulso. Se isso vai ser laço, se isso vai ser rede, se isso vai ser açoites para as vossas ilhargas, se isso vai ser como espinho em vossos olhos, o Senhor está dizendo: é a vossa escolha, não é a minha escolha. Eu não estou escolhendo isso para vocês. A promessa do Senhor é clara: deixai o meu povo ir, disse para Faraó, para fazer uma festa onde? No deserto. E do deserto ir para onde? Para a boa terra, de Horebe até Cádiz Barneia, jornada de 11 dias, o povo passou mais de 40 anos. Mas por que passou mais de 40 anos? Por causa da incredulidade. Não é somente da incredulidade deles, não, é a nossa incredulidade. Porque se estamos, irmãos, do jeito que estamos, a culpa não é dos outros, a culpa não é da sua esposa, nem a culpa do seu esposo, nem é a culpa dos seus filhos, e nem vocês, filhos, têm que culpar os seus pais, não. Vocês têm ouvido a palavra de Deus, vocês têm ouvido o que o Senhor tem falado. Você e eu precisamos tomar o quê? Uma decisão, como Josué também decidiu. Então essa decisão é tomada individualmente, não é tomada coletivamente, mas o que eu tomo individualmente vai fazer o quê? Com que o benefício seja de quem? De todos, irmãos. Então o Senhor não expulsou aqueles povos da terra. Por que não expulsou? Porque eles não quiseram expulsar. E aqui é muito claro, versículo 23, versículo 22, por essas nações idólatras e seus ídolos, provar Israel, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo,
nem as entregou na mão de Josué. E ele vai fazer uma relação aqui de quantas nações estavam ali, que estavam contra o interesse do Senhor, para que eles pudessem desfrutar de toda a abundância daquela terra. Entende, irmãos? Então é nossa responsabilidade individual, é responsabilidade de cada um. E alguns dizem assim: Josué foi infeliz naquela declaração. Não creio. Como algumas vezes, tendo comunhão lá com os irmãos também falaram a mesma coisa, como o irmão também César Conegra falou. Irmãos, Josué ali é um tipo, uma figura do Espírito Santo. Isso aí eu não falei, mas vou falar agora para os irmãos. O que Josué estava fazendo ali? Ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O interesse de Josué ali, na figura do Espírito Santo, o Espírito Santo está dizendo: eu quero que toda a minha casa sirva ao Senhor. É isso que Josué está falando. É o Espírito Santo está falando na figura ali de Josué: eu quero que toda a minha casa sirva ao Senhor. Mas se parece mal servir ao Senhor, então vocês escolham quem vocês querem servir. Qual time de futebol que você quer servir? Qual influenciador digital você quer servir? Quais pessoas que você está seguindo? Quais pessoas que você admira e briga e mata por essas pessoas? Entende, irmãos? Então a responsabilidade nossa é como falei para os irmãos lá: irmãos, você não aparece o nome ali da mulher de Josué, nem dos filhos de Josué. A Record colocou, mas na Bíblia não tem. Mas por quê? Josué encontrou pleno descanso na obra de Cristo. E durante aqueles 40 anos não havia murmuração na boca de Josué. Josué era o mesmo espírito de Caleb. Caleb diz assim: eia, subamos e possuamos o quê? A terra que o Senhor nosso Deus nos deu. Então, irmãos, ter uma vida abundante é responsabilidade de quem? Do presbitério? Lança a culpa sobre o presbitério? Porque não tem palavra entre nós. Irmão, a responsabilidade é individual. O Senhor ajunta todo o povo e tem que dizer para o povo: escolhei a quem vocês querem servir. Eu tenho que escolher a quem eu quero servir. Você precisa escolher a quem você quer servir. Entende, irmãos? Então é nossa responsabilidade com relação a isso aí. E só para finalizar, Espera aí. No meu relógio tem 10 minutos, ali tem 5. Então ficar com o meu relógio está melhor. É 15? Não, é 10. É 10, é 10 minutos. Vamos lá, terminar aqui os 10 minutos que a gente ainda tem. No capítulo 3 de Juízes diz assim: são essas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel. Então tem situações na nossa vida que não foram ainda resolvidas, porque nós não queremos resolvê-las. É a decisão nossa. Mas essas situações que estão na nossa vida vão provar cada um de nós. Vai ser laço, vai ser rede, vai ser açoite e vai ser espinho nos nossos olhos. E aí o Senhor pergunta assim: de que se queixa o homem? Queixa-se cada um o quê? Dos seus próprios pecados. Essa tem que ser a nossa queixa, irmãos. Não se queixar do irmão ou da irmã que está do seu lado, não. Essa tem que ser a minha queixa. E aí ele continua, versículo 2: tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Jovem e adolescente que está aqui, e os irmãos que têm um pouco menos de tempo, nós estamos numa guerra. E a nossa guerra não é contra carne e sangue. Nossa guerra não é contra os irmãos, nem contra as irmãs. Nossa guerra, irmãos, é contra seres espirituais da maldade que querem fazer com que essa assembleia ela possa sucumbir. Nós estamos brigando do lado errado.
Então nós precisamos aprender a guerra de Javé. E diz aqui, ó, sim, aí diz: tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam disso. E aí ele vai falar 5 príncipes dos filisteus, dos cananeus, dos sidônios, dos heveus, e aí vai continuando, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, tudo eu e eu. Você já viu? Tem dentro da palavra eu? No versículo 6 assim: tomaram de suas filhas para si mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam cultos aos deuses dessas nações aí. Rapidamente, falar sobre cada uma delas. Os filisteus, você pode pegar depois 1 Samuel capítulo 6, versículo 16 a 17. Ele vai falar que os filisteus têm 5 príncipes, e que eles reinam sobre 5 cidades. E dentre essas cidades você tem Gaza, Ascalon, Asdod, Gate e Ecrom. Irmãos, perceba a sutileza como os ídolos fazem. Os ídolos vão nos atrair, vão nos seduzir, porque dá prazer seguir a ídolo. Nós, como disse o irmão César Conélio, nós temos foi colocado dentro de nós um senso de pertencimento. Nós precisamos nos pertencer a alguém. E quando nós perdemos o foco de quem precisamos nos pertencer, que é o nosso Pai, e o Senhor, e ao Espírito Santo, nós podemos escolher qualquer coisa para pertencer. E aí, irmãos, somos atrapalhados. Mas só que esses ídolos, eles se camuflam de tal maneira que vão confeccionando características deles em cada um de nós. Olha essas características para a gente poder terminar com a ajuda do Senhor. Gaza, na língua semítica, feroz, forte, porque eu sou brabo. Eu ia fazer uma piada aqui, mas o Senhor me guarde. Ascalon, pesaroso. É o tempo todo: irmão, como você está? Estou mal. Como é que foi sua semana? Ruim. Como é que foi seu dia hoje, irmão? Ah, irmão, você não sabe como o chefe me persegue. Aquele chefe é terrível. O espírito de vitimismo, pesaroso o tempo todo, a culpa é dos outros. Asdod, fortaleza, castelo resistente. Gate, prensa de lagar, esmagar, pisar, tem prazer em reduzir os outros. Já viu algum irmão desse jeito? Não é somente a característica deles não, irmão. É a característica do ídolo que está lá, que não foi vencido. Ecrom, extirpação, aniquilação. Os cananeus, zelosos, comerciantes, negociadores. Aquele tipo de irmã que negocia com você e consegue lhe colocar no bolso. E você acha que você está errado. Você está certo, mas ele consegue lhe convencer que você está errado. Irmãos, esse é o espírito deste mundo. Você passa por uma loja, você não precisa daquela calça, você não precisa daquele tablet, mas ele lhe convence. Por detrás daquela figura ali tem um ídolo para convencer você. Toda propaganda tem ídolo. Então, negociador, aí os cananeus. Sidônios, caçador, persistente, aquela coisa que gruda em você. Os heveus, que são os aldeões, aldeia é um símbolo de algo pequeno, limitado, costumeiro, tradicional, sem mudança. Ô irmão, você não quer mudar não? Não, irmão, eu terminei o 2º grau, para mim tá bom. Isso também falo para mim. Ô irmão, tem uma oportunidade ali de você fazer um curso. Não, irmão, eu estou bem do jeito que eu estou. Eu só quero ser
Eu só quero terminar meu 2º grau, ter minha carteira de motorista, andar viajando para cima e para baixo, e tá bom. É um espírito ali, ó, de aldeão, aquela aldeia, aquele grupo ali, ó, que não muda, é o tempo todo dessa maneira aí, ó. Símbolo de algo pequeno, limitado, costumeiro, tradicional, tradições, sem mudança, a festa do amor pode se tornar apenas uma tradição de uma aldeia chamada os Irmãos de Amaralina e de Castelo Branco, sem realidade. E a gente briga por isso. Tradição, aldeia, sem mudança. Os heteus de Hititas, descendente de Et, medo, terror, quem tem medo de muitas coisas, medo de se mostrar quem é, camuflado o tempo todo. Os amorreus, aquele que fala proeminente, montanhoso, visionário, aquele irmão visionário, que ele pega um monte desse tamanho e diz que o monte é do tamanho de uma montanha. Tinha alguns irmãos visionários entre nós, não vou falar o nome deles não, mas diz assim: irmão, vamos num lugar maravilhoso. Dá para todo mundo, irmão? Irmão, dá para todo mundo nesse lugar. Aí quando você chega lá, o lugar só tem 3 quartos e tem 50 pessoas. É o visionário. E o Senhor usa. Tem os jebuseus, descendente de Jebus, lugar que é pisado ou trilhado. Sabe quem é esse aí? É aquele tipo de pessoa, irmão, que o mundo tem trilhado a vida dele o tempo todo. Ele se tornou como aquele lugar. Você se lembra que a semente caiu em lugar no caminho? Porque foi pisado. Filosofia, teologia sem piedade, conhecimento sem saber que precisa ter um conhecimento além, como disse o Jorginho, conhecimento geral, mas não um conhecimento da pessoa do Senhor, que precisa ser algo completamente diferente. Porque quando eu tenho um conhecimento geral e coloco nas mãos daquele que é o verdadeiro conhecimento, eu digo: eu não tenho nada. Compreende, irmãos? Então, esse lugar que é pisado, ó, não entra nada. Sei lá, fala a palavra de Deus, ele resiste. Você fala sobre Mateus, ele resiste. Mas fala sobre Platão, sobre Sócrates, sobre alguns das pessoas que estão aí, dos influenciadores deste mundo tenebroso, os profetas de antes e os profetas de depois, aí ele se abre para poder receber. E por fim, irmãos, os fariseus, eles pertencem a uma aldeia, mas ao mesmo tempo, eles são abertos. Você pode ser uma pessoa que pertence ali a uma aldeia, ou seja, um lugarzinho pequenininho, ali você se acha pequenininho, mas você abraça todo mundo. E você não sai do lugar onde você está. É negativo também. Então, esses tipos de nações foram deixadas para que nós possamos pensar acerca de cada uma delas, se nós não temos sido influenciados por eles. E o Senhor diz assim, que não iria removê-las logo. Mas o Senhor só vai remover, irmãos, se nós quisermos que Ele remova. Quando nós queremos o que Ele quer, nós oramos da maneira que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos discípulos. E essa oração tem tudo a ver com isso que estamos falando. Santificado seja o teu nome. Mas em quem? Em nós. Venha o teu reino. Venha o teu reino para quem? Para nós. E seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus, mas na terra onde? Em nós. Compreende, irmãos? Não dá para prosseguir, então a gente para por aqui com a ajuda do Senhor, mas era isso que eu queria deixar com os irmãos. E o último versículo, como Deus tem preocupação com esse assunto.
Deus tem muita preocupação com esse assunto. No livro de 1 João, e finaliza aqui. 1 João, 1 João capítulo 18, 1 João capítulo 5, verso 18. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro, o que é que diz aí? Jaz no maligno. Jaz é sepultado no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus está vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estarmos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é Jesus Cristo? O verdadeiro Deus e a vida eterna. Não se esqueça disso, irmãos. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora, de maneira estranha, João termina a sua carta: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Essa carta ela foi escrita principalmente para os novos convertidos. Se eu não estou enganado, aqui em 1 João capítulo 5, todos os capítulos, os 5 capítulos, aparece 48 vezes a palavra. Essa aí vocês vão acertar. O que é que você diz para uma criança? O que é que você mais diz como pai para uma criança quando é pequena? Não. Isso. Tem 48 vezes a palavra não. Aqui. Talvez tenha mais ou um pouquinho menos, mas você deixa como lição de casa aí, você lê 1 João e vê quantas vezes aparecer a palavra não. Não se diz para filhinhos. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para quê? Não. Não ameis o mundo. Não. E qual é a preocupação, qual é o espírito de João aqui no final da sua vida? Mais ou menos ano 90, que ele escreve as suas epístolas e o Apocalipse. A preocupação de João é a mesma preocupação do povo do Senhor introduzir o povo em Canaã, na terra abundante, na vida abundante. Guardai-vos dos ídolos. Senhor, terminamos aqui dizendo para Ti que o Senhor nos guarde dos ídolos. Que o Senhor nos ajude a querer o que o Senhor quer. Senhor, tenha misericórdia de nós, porque se não vivemos a vida ainda abundante como o Senhor quer, a culpa não é tua, nem a culpa dos nossos irmãos, mas como Josué, nós precisamos fazer uma escolha. Que o Senhor nos dê graça, força e sabedoria. Que o Senhor possa nos falar o coração, como o Senhor falou ali para Josué. O Senhor disse para Josué ser forte e corajoso. Que o Senhor nos ajude a sermos fortes e corajosos, para com a ajuda do Senhor expulsar o que precisa ser expulsado. Que o Senhor nos guarde debaixo do seu sangue, debaixo da autoridade do seu nome, possa guardar nossas vidas, nosso espírito, nossa alma e nosso corpo, guardarmos até mesmo de sermos mal entendidos. E se formos, Senhor, Tu sabes de todas as coisas, o Senhor prova os nossos corações. O Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém.